Bom dia a todos. Que a graça, a paz de nosso Deus e Pai esteja em cada coração de você que está me assistindo neste momento. Nós somos da Igreja Batista em Jardim Santana, São Miguel Paulista. Eu sou o pastor Júlio, sou membro aqui na nossa igreja. Nestes domingos eu estarei substituindo o nosso querido pastor que está desfrutando de umas férias. Oremos pelo nosso pastor Eliakim, que ele possa estar voltando revigorado, renovado, para continuar sendo um vaso de bênçãos. Neste momento nós vamos ter um momento de oração. Coloque o seu coração no trono de Deus, feche os seus olhos se você tiver possibilidade e vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia que se abre em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus bom, um Deus provedor e dá, Senhor Deus, tudo o quanto necessitamos. Obrigado, Pai. Abençoa, derrama sobre a tua igreja neste dia a tua paz, a tua sabedoria, que nós possamos, Senhor Deus, estar sempre no centro da tua vontade. Obrigado, Senhor, e abre os nossos corações para que possamos entender mais e mais sobre a tua palavra. Obrigado, Pai, te agradecemos e rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos estar louvando ao Senhor com um hino chamado Comunhão e Adoração. Este hino foi gravado pelo Paulo Rogério. Vamos então louvar ao Senhor. Para louvar ao Senhor, tua glória, como está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor, tua glória, como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está, o nosso louvor, o nosso louvor. Salve os céus, o Senhor está ouvindo o nosso louvor nesse dia. Então, meu irmão, louve ao Senhor todo o tempo da tua vida. Louve-o! Louve-o! A igreja unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração, a que Deus reservou para nós. A alegria está neste lugar.
o seu trono, ouvindo ele está, juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, do seu trono, ouvindo ele está, Ok, que Deus abençoe cada um dos irmãos e que nós possamos estar sempre louvando este Deus maravilhoso que tudo tem feito por nós. Amados, nós estamos estudando, levando estudos a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Já foi falado várias vezes, este livro é o início da igreja cristã. Fatos são registrados ali pelo evangelista Lucas sobre o desenrolar desse início da igreja cristã. Eu peço que você pegue sua Bíblia, que você abra a sua Bíblia neste livro. Hoje nós vamos estar estudando Atos capítulo 4. Nós vamos estudar dos versos 23 ao 37. Atos capítulo 4, dos versos 23 ao 37. O nosso texto áureo encontra-se em Atos, no capítulo 4, e nós vamos ler o verso 24. Atos, capítulo 4, o verso 24. Vai aparecer aqui na telinha, você poderá ler juntamente comigo a uma só voz, ou se você quiser, pode também ler na sua Bíblia. Leiamos Atos, capítulo 4, verso 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nós vamos extrair desta lição o tema comunhão e adoração. É o que nós vamos estar extraindo desta lição, o tema comunhão e adoração. Nós vamos recapitular um pouco o que aconteceu no capítulo 3. Eis que os apóstolos Pedro e João estavam se dirigindo ali ao templo para a oração vespertina. Na porta do templo havia um mendigo paralítico desde nascença, pedindo esmola a Pedro e a João. Pedro então, falou ali para ele: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pegando na sua mão direita
levanta e anda em nome de Jesus. Imediatamente, aquele homem se levantou e começou a andar junto com os apóstolos, louvando a Deus, o que causou ali um grande assombro nas pessoas que estavam ali exatamente para orarem. Então, as pessoas, Pedro, tomando a palavra, começou então a dizer a respeito de Jesus Cristo. E ainda estavam falando quando chegou, aí acaba, o capítulo 3, começa o capítulo 4, quando chegaram soldados do templo, juntamente com os sacerdotes e os saduceus, aquele povo que não acreditava em ressurreição. E os três, Pedro, João e o agora curado, ex-paralítico, foram levados ali para a prisão, para o cárcere, porque já era um pouco tarde e não iria dar para fazer mais nada naquele dia. Porém, no outro dia, logo cedo, reuniu-se o sinédrio, o sumo sacerdote, a linhagem familiar, todos os sacerdotes, levitas, escribas, fariseus, saduceus, ali reunidos para interrogarem os apóstolos. Então chegaram lá e perguntaram com braveza, com firmeza, em nome de quem e com que autoridade vocês estão realizando estes milagres, estes sinais? O apóstolo Pedro, então, tomando a palavra, começou a falar a respeito de Jesus, o Nazareno. Aquele, o apóstolo Pedro falando, aquele que vocês mandaram matar, aquele que vocês mataram. Porém, Deus o ressuscitou. E é neste nome que nós estamos curando. Aí ali no capítulo 4, no verso 12, o apóstolo Pedro fala: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que palavra maravilhosa! E aí, o que aconteceu? Aqueles homens, sabendo que Pedro e João eram pescadores, pessoas que não tinham cultura, pessoas que não haviam frequentado escolas a respeito da lei, dos profetas, ficaram simplesmente admirados. Ficaram admirados pela autoridade com que os apóstolos estavam falando. Pediram que eles fossem retirados ali da sala, e eu imagino a cena como deve ter sido. Aqueles homens, a própria nata da cultura religiosa ali judaica, reunidos. E agora? O que nós vamos fazer? A gente não tem motivos para prender esses homens. Eles fizeram um milagre, um benefício. Aí alguém deve ter pedido a palavra e falado assim: vamos ameaçá-los e proibi-los de divulgarem este nome. Traz os meninos de volta. Entraram ali na sala e fizeram exatamente isto. Não falem mais este nome, porque senão, com o dedo erriste. E aí é interessante que o apóstolo Pedro falou para ele, Pedro e João: julgai se é justo, está lá no verso 19, ouvir
vocês ou obedecer a Deus? Porque não podemos parar de falar tudo o que temos ouvido e visto. E aí foram soltos. Então, a partir de agora é que começa o nosso estudo. É interessante, amados, que se você olhar, nós vamos chegar lá no verso 32. Lucas, ele fala que a igreja reunida era uma multidão. Vejam como estava sendo divulgada a palavra de Deus. Então os homens, Pedro e João ali soltos, foram lá se reunir com a igreja. E a igreja, em oração e adoração, que nós vamos ver agora, que vai dos versos 23 até o verso 31. Primeira característica desta oração e adoração, ali no verso 24, que nós já lemos como nosso texto áureo, é um verso onde a palavra deles é de ação de graças. Obrigado, Senhor, Tu és soberano, Tu fizeste os céus, Tu fizeste a terra, o mar e tudo que neles há. Que oração maravilhosa! A nossa oração é uma sugestão pastoral. A nossa oração ela deve também começar dessa forma. Agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Sabe, cada oportunidade de poder nos achegar até o trono de graça. A segunda característica são os versos 25 e 26 dessa oração e adoração. Eles fazem uma citação do Salmo 2. Os versos 1 e 2, quando eles falavam a respeito da fúria que tanto os gentios como os reis, as autoridades se levantaram contra o ungido do Senhor. Que a gente vê a citação falando a respeito daquelas pessoas que haviam ameaçado e que antes disso já haviam mandado para a morte o Senhor Jesus. Se levantavam autoridades, reis e as autoridades religiosas. A terceira característica é que nesta oração, ali no verso 27, eles citam os responsáveis pela condenação do Senhor Jesus, que foram os judeus, mas também os gentios. Houve uma época em que havia uma grande discriminação antissemitas. O que é isso? São os descendentes de Sem, lá o filho de Noé, e que Abraão era um desses descendentes. Então, eles começaram a perseguir o povo judeu, que caracterizava-se pelo movimento antissemita. Eles começaram a perseguir o povo judeu porque achavam que os judeus é que haviam matado o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não foi, está aqui na Bíblia, na oração, quando eles falaram que, olha, contra o teu santo servo se ajuntaram nesta cidade Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e gente de Israel. Então, todos ali haviam se juntado. Não foram só os judeus ocupados. Porém, se a gente olhar ali no verso 28 desta oração, eles falam para fazerem tudo o que o Senhor já havia determinado, já havia predeterminado lá antes da fundação do mundo. Meus amados, quando Deus começou lá a criação,
Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 1, ele já havia predeterminado este momento da história da humanidade, o início da igreja. E aí, é interessante que aí eles fazem uma petição. Vejam lá nos versos 29 e 30, a petição que eles fazem. Agora, Senhor, olha para as ameaças que eles fizeram para nós não falarmos mais a respeito de Jesus. E sabe, Senhor, dá-nos mais coragem. Quanto mais os homens tentam proibir a divulgação, a pregação do Evangelho, mais o Evangelho é divulgado, mais o Evangelho é pregado. Porque Deus dá coragem, dá intrepidez. Lá no verso 30, eles pedem para que a mão do Senhor esteja estendida sobre eles, operando sinais e milagres e prodígios por intermédio do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, meus amados, vem a resposta de Deus. Vejam, a igreja unida, adorando e orando ao Senhor. Às vezes a gente pensa que Deus não nos ouve. E aqui está a prova que Deus ouviu essa oração. Deus recebeu aquela adoração feita ali com cheiro suave. E aí Deus vai e interage com aquele povo. Queridos, está lá no verso 31, o local que eles estavam tremeu. O local tremeu. Irmãos, não foi um terremoto. Não, ali apenas aonde eles estavam reunidos em comunhão e a oração e adoração ao Senhor, Deus agiu, Deus interagiu ali com eles e aquele local tremeu. Eu fico até arrepiado, meus amados, quando a gente sente o mover de Deus em nossos corações. Não dá para simplesmente ficar assim, aquela cara de paraíso, né? Me perdoem estar falando essas coisas, mas é isso que acontece. Quando você se coloca em adoração e que você sente o mover de Deus, é maravilhoso. E ali, o local até tremeu. E agora, a segunda parte do nosso estudo, nós vamos ver a respeito da comunhão que havia naquela igreja. Notem que o apóstolo Lucas fala, o evangelista Lucas, ele fala no verso 32 que era uma multidão a igreja, mas havia uma comunhão tão grande que a gente viu lá no verso 24, que é o nosso texto áureo, eles tinham um só coração. Era uma só voz, era uma só alma. Tamanha união, tamanha comunhão. Ninguém tinha nada que fosse seu, mas tudo era de todos. Casas, roupas, calçados, comida, cama. Por quê? Havia neste momento, uns dias atrás, houve a festa dos judeus, a festa de Pentecostes. E nós vimos que com o derramamento do Espírito Santo, haviam judeus de todas as partes civilizadas do mundo. E estavam ali, permaneceram ali em Jerusalém, longe da sua casa, de suas casas, não trabalhando, não produzindo, não ganhando. E naquela época não havia
aqui, né, um pequeno parênteses, né, não havia o tal do auxílio emergencial. Eram eles mesmos que se distribuíam, que davam-se uns aos outros, né? Então a gente vê isso ali no verso 32. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma de suas coisas. Tudo, porém, era de todos. Que comunhão maravilhosa, né? Havia abundante graça. Lá no verso 33 está: com grande poder, os apóstolos davam testemunho. Eles haviam sido proibidos disso, né? Mas eles, com poder, com autoridade vindas do céu, através do Espírito Santo, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E a graça era distribuída entre todos ali. Nos versos 34 e 35, nós vemos que todos, não havia nenhum necessitado. As necessidades de todos eram atendidas por todos. Havia uma grande distribuição. Seria como se a gente chamasse nos dias de hoje o Ministério de Ação Social da Igreja, que distribui para os necessitados alimentos, por exemplo, né? Alimentos não perecíveis. Sabe, irmãos, eu tenho uma história particular. Na época que eu era pastor aqui na igreja de Vila Ramos, haviam alguns irmãos ali passando necessidade mesmo. Não tinha, como diria o povo do Nordeste, não tinha um grão, um caroço para pôr no fogo. E aí eu fiz o seguinte apelo para a igreja: vejam como Deus age no nosso meio. Eu sei que nós estamos passando uma crise. Era uma crise que aconteceu lá atrás, no início, nos anos 2005, 2006, por aí. Mas, se você consome todos os meses 5 quilos de feijão e você só pode comprar 4 quilos, tem um irmão que você sabe, uma família que você sabe, que não tem nem 1 quilo, dos seus 4, dê 1 para aquela família. Eu garanto que, em nome de Jesus, os 3 quilos que ficaram com você, e mais aquele quilo que você distribuiu, Deus vai abençoar e multiplicar. Aleluia. E amados, aconteceu isso. Se você tem 3 blusas e sabe de alguém que está com frio, dê uma de suas blusas. Nós precisamos voltar a ser um povo. Não estou dizendo que a nossa igreja não é, mas a igreja precisa ter esta comunhão. A igreja precisa ter esta união, e eu garanto, Deus derramará copiosas bênçãos sobre cada vida, em nome de Jesus. Continuando aqui, a prática na comunidade de bens. Aí nós vemos um bom exemplo. José, um homem levita, residente em Chipre, estava ali em Jerusalém, vendeu uma propriedade e pegou tudo que ele arrecadou, olha que voto, hein? E deixou ali aos pés dos apóstolos. Este José está lá nos versos 36 e 37. José, também chamado de Barnabé. O sufixo bar, no hebraico, significa que é filho. E é interessante que aí eles começaram a chamar Barnabé filho da exortação. É o significado deste codinome que eles deram a este discípulo. Amados, concluindo o nosso estudo de hoje,
comunhão. Que comunhão, sabe? Não havia divisões, não haviam partidarismos. Eu sou de direita, eu sou da esquerda, eu sou do centro, eu sou de cima, eu sou de baixo, eu sou azul, eu sou cor-de-rosa, eu sou, enfim. A igreja era um só coração, uma só voz, uma só vontade, um só desejo. E assim, desta forma, aquela multidão, em sua adoração, reconhecendo quem Deus é. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos preocupamos com, e agradecemos, é óbvio, porque Deus faz. Mas eu gostaria de desafiar a nossa igreja que adorasse a Deus pelo que Ele é. Aleluia. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é criador. Queridos, Deus jamais vira as costas para aquele que o busca. Então, a plenitude do Espírito Santo criou uma união ainda mais profunda entre os cristãos ali da igreja em Jerusalém. Desfrutavam de abundante poder, de abundante graça, que são as marcas da excelência da igreja. É um desafio para a igreja moderna. Esta união, esta comunhão, sermos um só. Precisamos orar para que esta comunhão, eu costumo chamar, e óbvio mais pregadores também, a união horizontal, que é com nossos irmãos. Eu costumo até, abrindo aqui um pequeno parênteses, usar aquele ditado que do livro, e que depois virou filme, Os Mosqueteiros. É a igreja ideal, não do meu sonho, não. É do sonho do fundador da igreja, Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele quem tem esse sonho para o seu povo, para a sua igreja. Um por todos e todos por um. Este que deveria ser o fundamento da igreja. Esta união inseparável. Eu li num livro um famoso, conhecido evangelista no final do século XIX, chamado R.A. Torrey, deu a seguinte sugestão para a igreja: ore por grandes coisas, espere grandes coisas, trabalhe por grandes coisas, mas, acima de tudo, ore. Ore. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Que a minha oração é que a nossa igreja tenha um desejo ardente de ter esta comunhão e de praticar esta oração. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um dia de bênçãos, de paz, de alegria no Senhor. E se você puder, logo mais, assista a nossa videoaula. Estamos estudando neste trimestre a respeito do livro do Apocalipse. Que Deus nos abençoe e agora que a paz de nosso Deus Pai, a salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós e que conosco permaneça para
tudo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus